E para fechar o ciclo dos diferentes gêneros de livros, né, independentes, não de independentes, né, mas de gêneros de livro em geral, faltou eu pegar um livro independente, agora sim, hot. E assim, eu sei que tem muitos livros hot, né, muitos mesmo, independentes principalmente, mas esse em questão, ele me pegou por ter uma ambientação, por ser o hot, né, no caso, um hot LGBT, e por ter uma ambientação de época. Aí tem toda aquela coisa do escândalo, né? A sinopse em si, querendo ou não, também me instigou um pouco. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a resenha desse livro independente, hot, que eu não quero dar muitos spoilers, né? Mas que eu tenho coisas a falar. Eu acho que eu posso colocar assim, sem me prolongar muito aqui no início, certo? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Resenhando Independentes, livro Spill the Tea. Vamos de unboxing? Vamos de unboxing. Então vem comigo. Eu tô pronunciando Spilling the Tea, mas eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas em português mais literal, né? Aproximadamente. Seria Derramando o Chá. Acho que é isso mesmo, né? Do autor Ribeiro, né? Guilherme Ribeiro. Ele atualmente está com 265 avaliações na Amazon, né? Tem média de 4.7. Ele está em primeiro... Como é que é? Está no primeiro lugar no ranking de mais presenteado em Regência Romance, né? Esse livro atual, aqui, pelo menos para mim, né, no Kindle, ele tem 487 páginas, foi lançado agora em 2024. A faixa etária dele está de 16 a 18 anos, tá? Isso é bom ter colocado aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra informação aqui. Não. Então vamos colocar para baixo. Agora sim, os rankings, né, que eu sempre coloco aqui os rankings. Ele está em 12º no gênero, em e-books sobre romance para jovens e adolescentes. 13º em regência romance, nem sei o que significaria isso, qual que é a diferença, né? E 13º também em e-books de romance histórico sobre regência. A questão de regência deve ser alguma coisa de título, coroa, que faz sentido com a história, não sei. É exatamente isso. E como eu disse, né, eu acho que eu não falei ainda no início, né, mas ele está disponível no Kindle Unlimited. Então, aquele velho esquema. No link do vídeo, no link da descrição, eu vou estar deixando... Melhor, na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para você estar adquirindo esse livro. Ô Jesus! Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. Mais informações sobre o autor. Guilherme Ribeiro é paulista e acho eu que atualmente ele deve estar morando em São Paulo, né, também. Agora eu só não sei como é que é esse negócio, se é São Paulo capital ou se é a cidade de São Paulo. A pessoa paulistana? Paulista? Não sei. Vou só jogar aqui por alto, tá? Ele, pelo que eu vi, pelos vários títulos que ele já tem publicado na Amazon, né, ele é um autor que gosta de escrever romance de época, não só romance de época LGBT, tá, deixando bem claro, mas romance de época de um modo geral. Tanto que eu coloquei aqui 3 outros livros que ele tem publicado na Amazon que corroboram, não sei agora que palavra usar, para essa minha fala. Então a gente tem aqui que eu selecionei As Palavras Não Ditas, pela que eu lembro da sinopse que eu li. É sobre um garoto autista. Não lembro muito para poder falar aqui, mas lembro que tem sobre isso. Um Cupido Sem Coração. É sobre um cupido que se apaixona por um humano. E esses dois são romances de época LGBT. Agora esse outro já é um romance de época hétero, eu acho que eu posso colocar assim, né? Não sei. Romance de época convencional. Que é convencional hoje em dia, né? Mas hétero, eu acho que é mais fácil colocar. Chama A Honra de um Libertino. Esse, inclusive, eu não tenho certeza se ele vai ser uma série, uma trilogia, se eu não lembro.
Sei que já tem o volume 2, né? Vamos colocar assim, o volume 2 também publicado, né? Ele já escreveu também o volume 2. E esse, Spring the Tea, como eu disse, eu li pelo Kindle. Ele tem 140... Não, 100 não, porque eu tirei 140. 487 páginas. E, novamente, o link na descrição do vídeo vai estar o link. Eu acho que eu não falei no início lá, mas vou colocar o link de todos os livros, né? Vocês estão olhando todos os livros que o autor tem publicados e esse, tá certo? Então tá. Então tá bom. Então tá. E assim, com esse livro que eu vou estar resenhando agora para vocês, eu tenho que trazer uma informação já aqui de antemão. Eu não sou um leitor de livros de época. Eu leio livros clássicos, certo? Eu tô atualmente, inclusive, no nosso clube dos livros imortais, onde a gente só lê livros clássicos, eu estou lendo O Morro dos Ventos Uivantes. Só que O Morro dos Ventos Uivantes é um livro clássico com uma ambientação da época ali, né, que foi publicado. Então, não seria um livro de época, mas sobre a época, né? Não é um livro de época escrito na atualidade. Então, não sei se é por conta disso ou o que foi. Eu sei que eu senti uma certa diferença, eu senti um certo probleminha, que eu vou explicar para vocês mais para frente, e que infelizmente me atrapalhou na leitura, certo? Mas eu vou discorrer um pouco mais na frente do vídeo. Bora ler a sinopse do livro? Então agora nessa parte da sinopse, aquele velho esquema. Eu vou estar olhando aqui para o monitor para poder ler direitinho, mas a legenda vai aparecer aqui para vocês do que eu estou lendo, ok? Então bora lá. Mais do que amigos, menos do que pretendentes. Quando Archer Holloway, conde de Hultand, ouve o melhor amigo perguntar se alguma vez já havia se deitado com um homem, tem certeza de que ele deve ter perdido o juízo. Edmund Pardsley, porém, está em perfeitas capacidades mentais. Ao menos, por enquanto. Com a chegada da temporada social e as mães casamenteiras voando em seu pescoço, tudo que ele mais deseja é descobrir os prazeres que ainda não encontrou na vida de solteiro, especialmente aqueles com o mesmo sexo. Porém, caso seja descoberto, passará o resto de seus dias em uma casa de loucos. Então, quem seria mais ideal do que seu melhor amigo para guardar o segredo? Não haveria sentimentos ou complicações, e poderiam romper o acordo que propunha a qualquer instante. Poderiam romper o acordo que propunha a qualquer instante. Deixa eu baixar aqui. Mas é claro que o que começa tão bem logo se transforma em algo mais sério. Como falar a verdade quando ela pode custar tudo o que construíram? Como admitir que realmente descobriu o amor da sua vida em seu melhor amigo? Há muito chá a ser derramado e é preciso tomar cuidado para não se queimar. Um pouco sobre o meu diário de leitura. Esse diário vai ter um spoiler barra não spoiler. Eu falo porque é o seguinte, vai ter um trechinho aqui, que eu lembro quando eu fiz esse roteiro ontem, que vai dar spoiler, ou spoiler na verdade, né? Deixa eu me prontificar melhor, falar melhor. É sobre o próximo take, a próxima parte aqui do vídeo, quando eu for falar sobre o que eu achei do livro. Aqui já vai ter um spoilerzinho sobre o que é essa coisa, certo? Agora, spoiler sobre o livro mesmo não tem, não foge muito do que eu já falei, mas eu acho que vai instigar vocês um pouquinho, certo? Então vamos lá. Na página 15 eu coloquei assim, ó, nem todos, meu caro, que é quando fala que todo cavalheiro quer encontrar a sua dama. Eu falei, não, nem sempre, né? Alguns cavalheiros querem encontrar outros cavaleiros. Por que não? Né? Na página 32, no caso, eu coloquei assim, brutalidade, eu gosto disso. É uma cena mais 18, então não posso falar aqui, né? Mas a imaginação flui, né? Deixa abaixo. A página 65. Eu botei assim, eita, então já tinha um escândalo anterior. Então,
não é uma coisa nova ali perto dos personagens, não. Eles já tiveram, não vou dizer um contato direto, mas alguns personagens ali sim tiveram contato direto com uma outra pessoa que estava envolvida num escândalo parecido com o que estava para explodir, talvez, não sei. Na página 85 eu coloquei assim: safado, um cavalo, né? Pensando num cavalo, né? Na página 93 eu coloquei assim, vou só ler a frase porque faz todo sentido. Sobre a vida ser efêmera, sim, é um sopro. Tem mais. Tipo, você vai ficar pensando que você vai ou não vai fazer na vida, que não sei o que. Realmente, a vida é um sopro. Você não fez, perdeu a oportunidade, ó. Igualzinho a Sueli, ó. O tempo, ó. O quê? O tempo está passando, né, Sueli, ó. Viu? Viu o quê? O tempo passou de novo, entendeu? Ó, Sueli, olha, você... A página 143 eu coloquei assim: e ainda tinha isso, que horror, que é sobre a coroa, meio que ela te dá, mas ela também te cobra, sabe? Ela te dá aquele título, ela te concede aquele título. Às vezes você só nasceu filho, né, ou filha de alguém que tem um título e aí você vai herdar. Você não tem nada a ver com isso, mas você é obrigado a pagar o preço pela coroa. Pela coroa não, pelo título, né? Mas querendo ou não, também ter suas regalias. Então, é aquele negócio, faz sentido, mas ainda assim é escroto, né? Demais. A página 167 eu coloquei só que me deu um calor no momento da leitura. Deixem aberto. A página 210 é a página que eu falei pra vocês, que daqui pra frente eu já comecei a... Eu já tava embolando lá atrás, mas daqui pra frente eu já tive a confirmação de que esse bololô não fazia sentido, que eu coloquei assim: então por que usar os dois nomes? Sabe? Não vou discorrer aqui, vou discorrer um pouco mais pra frente, mas só que você já começa a entender o que é o negócio. A página 263 eu coloquei o she knows, né? Ela sabe, só não sabia quem era ela que sabia, só sabia que era alguém que sabia, né? De alguma coisa. A 349 eu coloquei o cara, depois de fazer umas coisinhas lá, né? Ele tava quase pedindo uma cadeira de rodas, né? E a última anotação que eu fiz foi na 461, que eu coloquei: então ela sempre foi uma grande de uma filha da puta. E eu me surpreendi, porque eu não esperava essa atitude não dessa personagem. Mas afinal, o que eu achei do livro? Como eu disse no começo do vídeo, né, eu não tenho tanta experiência assim com livros de época, né? Eu leio mais livros clássicos, para ser mais exato, né? Então, mas ainda assim, eu senti um certo probleminha, uma certa dificuldade com a leitura desse livro, que foi pela questão de... Como que eu posso colocar? Nome/sobrenome, sabe? Para dar nome aos bois, para ficar fácil de entender o que eu quero dizer, eu vou citar para vocês que existem dois personagens, como eu disse lá na sinopse, né? Deixa eu pegar aqui para eu não me confundir. O Archer e o Edmund, né? O que eu não entendi no final da história é por que o Archer, vez ou outra não, quase todas as vezes, quando ele ia se referir ao Edmund, ora ele usava o primeiro nome, Edmund, outra hora ele usava o sobrenome, ou como é que chama? Parsley, né? Acho que é assim mesmo. Porque assim, como eu disse, vou dizer agora sobre como eu tava falando sobre a minha opinião, né? O que eu achei, então vou colocar aqui o meu ponto de vista. Eu tenho pra mim que, sobre livros de época, né, no caso, eu tenho pra mim que, se você tá numa conversa formal com a pessoa ali, ou que tenha mais gente por perto que você não quer mostrar para as outras pessoas o quão íntimo você é dessa pessoa, principalmente se tratando de que são dois homens, né, que estão escondendo ali um sentimento um pelo outro, e eles têm que mostrar para todo mundo que eles são amigos, usar o sobrenome perto de outras pessoas faz total sentido, sabe? Total sentido. E numa conversa onde está um com o outro ali, só os dois numa sala ou qualquer lugar que seja, usar o primeiro nome também faz sentido.
Agora, o que não faz sentido é porque o livro, ele ora também eu tive também essa dificuldade com o livro, até eu engatar isso com o livro, é que ora ele é narrado em terceira pessoa, ora ele é narrado em primeira pessoa. Não tem divisão nem nada, às vezes não, você pula um parágrafo e já está narrando em terceira pessoa, você pula, está em primeira pessoa. É confuso, sabe? Isso no começo é confuso, eu achei confuso, mas depois eu vi e falei assim, não, é o estilo de escrita do autor, não tem o que fazer, então vamos só continuar aí. E querendo ou não, foi tranquilo, depois de uns 40% foi tranquilo. Agora essa questão do sobrenome e do primeiro nome me atrapalhou demais, porque, como eu estou dizendo, se é nesse contexto, esses dois contextos que eu disse, de conversas e tal, beleza. Mas às vezes na própria parte onde eu narrava os pensamentos do Art, ele chamava o Edmund pelo primeiro nome e pelo sobrenome. E assim, não dava sentido, sabe? Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Eu até cheguei a pensar no começo do livro, porque já tem essa confusão cá nas primeiras páginas. Eu cheguei a pensar que eu pensei, não, calma, Mark. Talvez o personagem tá numa... como eu posso colocar? Uma dificuldade em separar o melhor amigo do conde, né? Porque o Edmund é o conde. Do conde. Então, por ele não estar sabendo diferenciar os sentimentos e tal, separar os sentimentos do amigo e tudo mais, porque ele sabe que não pode ter nada com o cara, porque ele é um homem e tudo mais. Então, talvez seja por isso que tá essa diferença, né? Ora ele pensa no primeiro nome, outra hora ele pensa no sobrenome. Mas assim, eu terminei de ler o livro e não tem isso. Literalmente é escrito assim. E essa confusão me pegou, sabe? Me pegou. Como eu disse, se tivesse uma justificativa dessa no final, dando a entender essa duologia e tudo mais, estaria perfeito, sem problema nenhum isso. Mas não tem. Então não é um problema do personagem nem nada, é um problema de escrita, pelo menos ao meu ver, né? E o que acaba atrapalhando, ou acabou esbarrando também, na questão de que tem um jantar nas primeiras páginas do livro, nos primeiros capítulos, acho que na primeira parte. O livro eu acho que tem 3 partes, né? Na primeira parte tem um jantar em que uma outra família que é convidada tem um sobrenome parecido com o do Edmund. E como eu não estava ainda habituado sobre o sobrenome dele, e hora eu via Edmund, outra hora eu via Parsley, né? Eu ficava assim, gente, mas agora quem que é esses outros P, não sei que lá das quantas, sabe? Só a tia do Art que tem um sobrenome totalmente diferente, né? Aí que eu consegui identificar ali no jantar, porque de resto estava muito confuso, sabe? E infelizmente isso me atrapalhou e muito na leitura. Não tem como deixar de esconder, não tem como deixar de falar isso aqui no vídeo. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é você. E como um método que eu meio que utilizei para terminar de ler o livro tranquilo, né, entender melhor a história, eu pensei, toda vez que tiver Edmund, eu vou ler Edmund. Agora, toda vez que tiver Parsley, eu vou ler Edmund. Eu vi um P, não sei o que lá, já vi que ele tava falando com Edmund. Eu falava, Edmund. Eu já li na minha cabeça, Edmund. Porque não dava. Gente, simplesmente eu falava, se eu for continuar assim nessa duologia, eu vou prestar mais atenção na questão de sobrenome, de quem é que tá ali, e não vou entender direito a história, né? Porque é nessa questão de hora em primeira pessoa, hora em terceira pessoa, até nas questões de diálogo eu ficava confuso sobre quem que estava falando o quê, sabe? De quem que era aquela fala. Então eu falei, se eu tiver que ter uma terceira ponta de vista ainda para pensar ainda, para entender a história, eu falei, eu vou abandonar. Então deixa eu fazer isso daqui que dá tranquilo. Mas assim, que nem eu coloquei ali, as cenas hot são muito... Agora falando sobre o livro como um todo, né? Sobre as outras coisas do livro. As cenas hot são bem picantes, sabe? Com uma descrição ali bem colocada, né? É tratado de um modo tipo assim, são 2 homens, né? Beleza? São sexo entre 2 homens, ok. Mas são entre 2 homens que nunca fizeram sexo com outros homens. Então eles estão descobrindo os prazeres e de como dar o prazer para o outro, né? O que se deve fazer ou não fazer. Tudo bem, você homem, você sabe o que te dar ou não dá prazer. Agora, você sabe fazer o outro ter a mesma sensação,
né? Isso é bem colocado aqui, eu achei interessante. Essa casa tá tão triste hoje que eu resolvi bater um bolo pra me distrair. A trama de casamento e tal, essa questão de precisar arrumar uma esposa, que não sei o que, tudo bem. É meio chatinha, né? Meio lenta e tudo mais, mas é bem construída, bem colocada. As questões da tia também, a tia ser meio rude, né? Ser meio torrona, mas que depois ela se mostra... ela coloca pro Art, né, os motivos do porquê ela é assim, porquê que ela se comporta assim e tudo mais. É bem explicado, eu achei bastante interessante. Deixa eu ver aqui mais que eu coloquei. A relação das pessoas, né, que vivem de aparência, porque qualquer coisa pode virar um escândalo e acabar com tudo. Realmente naquela época devia ser bastante isso mesmo, principalmente para as pessoas que dependem da coroa, né, paga tributos e tal para poder participar de coisas, mas também com isso tem um nome, tem um status, tem tudo o que vem por trás. Então também é bem colocado no livro, achei bastante interessante. E assim, no final, eu não lembro agora quanto tempo, deixa eu até abrir aqui para falar para vocês direitinho quanto tempo tem de leitura, pelo menos para mim no meu Kindle, né? Quanto tempo tem de leitura. Ele tá dando aqui... Não, peraí, que aqui é a sinopse, né? Então vamos... mas ainda assim, a parte 1 aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Parte 1. Aqui embaixo, ele tá dando 10 horas de leitura no Kindle, né? E assim, para um livro de 10 horas de leitura, ele ficar nesse bate-bola de palavras, né? Como eu disse, de sobrenome trocado, de narrativa um pouco confusa e tudo mais, ficou meio tenso, como eu disse, para ler. Mas a última hora dele, literalmente a última hora que apareceu ali no Kindle, ele faltava uma hora só para ler. Na verdade, não, peraí, a última página, como é que é? Uma página antes de aparecer, que faltava só uma hora para terminar o Kindle. Me veio um negócio aqui que eu falei, não é possível que é isso. E aí essa uma hora passou voando, porque aí eu devorei o livro. Eu achei assim frenético. Foi um plot twist incrível, sabe? Foda pra caralho. Eu nunca ia imaginar que ia acontecer isso tudo. Na verdade, o final eu até esperava, né? Não vou dizer que não, mas sim. Eu esperava, na verdade, esse final, mas não com as consequências desse final. Acho que eu posso colocar assim, sem dar spoiler, né? Mas a reviravolta com a personagem X aqui, isso eu não esperava. Eu fiquei incrédulo. Só que depois eu terminei de ler, eu falei assim, Mark, uma hora compensa as outras 9 horas, sabe? Venhamos e convenhamos, sejamos honestos. Infelizmente, não salvou o livro como todo. Então, por isso, Spring the Tear, o 13º livro que eu trago aqui para o Resenha de Independentes, eu fechei com uma nota de 3,5 estrelas, porque, como eu disse, se eu tivesse uma explicação por essa coisa do sobrenome, né? Nome, sobrenome, e até a questão da narrativa em terceira e primeira pessoa, se fosse um pouco mais branda ou um pouco mais marcada, né? Porque era, às vezes na mesma página tinha primeira e terceira pessoa tudo junto ali e sem quebra nenhuma, ficou um pouco confuso, né? Eu acho que seria, ao meu ponto de vista, claro, sempre deixando isso claro, né? Ficaria um pouco melhor para quem não é um fã, para quem nem vou dizer nenhum fã não, para quem não lê muito livros de época, certo? Agora, se você já tem o costume de ler livro de época e acha que isso é normal, vai fundo que é um bom livro então. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Mensagem para o autor, de Mark para Guilherme. Então, Guilherme, nessa parte do vídeo eu trago uma mensagem assim, falando direto para o autor. Então a primeira coisa que eu quero para te falar, quero te pedir, na verdade, é que você não leve esse vídeo, não leve essas minhas opiniões como um hate. Não, de modo algum. Quando eu peguei o seu livro para ler, eu lembro até que eu perguntei nos meus stories se alguém já tinha lido esse livro, né? Porque eu geralmente, quando eu procuro livros independentes para trazer aqui para o canal,
eu sempre procuro resenhas, alguma coisa assim, indicações de amigos, não de pessoas que eu não conheço, porque às vezes eu não conheço o gênero da pessoa, né, o tipo de livro que a pessoa lê, então geralmente eu pergunto para amigos, e ninguém nunca tinha lido seu livro, né, então eu peguei e falei, vou desbravar esse universo, né, vou desbravar esse livro aqui. E assim, como eu disse no começo do vídeo, como eu falo aqui diretamente para você, eu não sou um leitor de romances de época. Como eu disse, eu sou um leitor de livros clássicos. E nos livros clássicos não tem essa diferenciação, essa controvérsia de nome com sobrenome, a não ser nos casos que eu citei com relação à sociedade. No mais, com pensamentos internos, sempre fica o primeiro nome, certo? Então assim, não sei se isso foi uma opinião sua, né, um desejo seu fazer assim, ou se passou despercebido, não sei. Como eu disse, se tivesse essa justificativa lá no final, explicando que o personagem no início ele tinha essa questão, né, que ele uma hora pensava no sobrenome por referenciar o título e depois o primeiro nome referenciando o melhor amigo, e que no final, né, por ele ter visto, não vou dar spoiler aqui, mas você vai entender o que eu quero dizer, ficaria de boa. Mas eu creio, né, eu como leitor, eu penso que é o seguinte, um autor, independente ou não, ou um grande autor, um Brandon Sanderson da vida, vamos colocar assim, né? Tô falando Brandon Sanderson porque eu tava lendo, antes de ler Morro dos Ventos Uivantes, eu tava lendo o livro dele. Ele não escreve um livro para ele escreve um livro para os outros. E ele não pode, eu acho, pelo menos, creio eu, que ele não pode escrever um livro pensando no somente... Opa, desculpa, eu bati no microfone. Ele não pode escrever um livro pensando somente no público-alvo. Ele sim, ele tem que pensar no público-alvo, porque é o público que vai consumir o livro dele, é o público que vai divulgar o livro dele. Mas se ele pensar só no público-alvo, ninguém mais vai ler o livro dele. As outras pessoas não podem ler também e achar que tá diferente, que tá esquisito, que tem alguma coisa, sabe? Então assim, como eu disse, não leve isso que eu disse sobre o seu livro como hate. É simplesmente uma opinião, um ponto de vista de uma pessoa que não é um ávido leitor de romance de época e que teve dificuldades com essas coisas, certo? É claro. No mais, eu só tenho que te parabenizar, porque as cenas hot eu achei muito interessantes, né? Eu tenho que admitir que a última cena, não sei se era a última cena, mas a cena do baile, né? Eu fiquei até excitado lendo, né? Foi bastante interessante, bastante revelador, né? Imaginar aquilo tudo e tal, tem muita riqueza de detalhes, então é bastante interessante. É bom quando o livro traz um hot, mas que não deixa pro lúdico, né? Ele traz ali as informações e tal, explicando, mostrando, né, entre aspas, mas com palavras o que está acontecendo, bastante interessante. E é isso, né? Eu tô vendo aqui que eu coloquei no meu roteiro, é isso, eu só coloquei ali, pedir para o autor não ficar puto comigo. Eu escrevi literalmente isso aqui. Então é justamente essa mensagem que eu dei para te passar, certo? No mais, para você que está assistindo esse vídeo, eu vou deixar aquele recadinho aqui no final, para caso você queira estar lendo esse livro e tirar as suas próprias conclusões sobre esse livro. Vai falar, não, Marco, eu não acho que você falou certo, eu acho que você pesou a mão, porque o livro tem esse contexto, por causa disso e aquilo outro. Escreva aqui para mim nos comentários. Baixe esse livro, eu vou deixar nos comentários aqui novamente essa informação. Acho que nos comentários, não, desculpa, na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para vocês estarem adquirindo esse livro. Tem ele no Kindle Unlimited, como eu mostrei para vocês. Baixem esse livro, lê. Depois vem aqui comentar comigo se eu tô certo. Tô certo ou tô errado, não, mas se você tem um ponto de vista diferente do meu, sabe? O que eu costumo dizer, a literatura é para todos, todo mundo tem o seu ponto de vista e todos devem ser respeitados, certo? Tendo dito isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu não sei, eu costumo geralmente, né, falar aqui qual foi esse spoiler do próximo, mas eu não sei se eu vou conseguir ler um livro independente mês que vem, né? Porque eu tô meio agarrado com algumas outras coisinhas. Eu preciso terminar de ler Casa de Folha, né? Inclusive, falta acho que mais 4 capítulos e os apêndices, né? Então, não sei se eu vou conseguir ler um livro independente
para o mês que vem, mas caso vocês queiram saber, eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, que toda vez que eu pego algum livro novo para ler, eu faço sempre progresso de leitura e vou postando lá nos stories, certo? Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Sua safada, sua ordinária. Tomara que você apodreça na cadeia, porque morte pra você é pouco, safada.